Rodrigo tá me perguntando, o Alexandre Matos tá pior que o Paulo Brax. Tá sendo bem criticado o Matos, né? Ele tá meio que servindo, entre aspas, como escudo, mas ele aceitou vir pro Vasco da Gama e tem que aceitar críticas também, né? Assim como toda a comissão técnica. O Ramon Dias, Edmundo, eu até quero te perguntar isso. Ele tá expondo bastante as coisas, né, nas coletivas, todas. Não só ele, como provavelmente em conversas o Medel não iria falar aquilo em live se ele não soubesse que é uma reclamação de todos lá dentro. O Medel pediu reforço, o Emiliano e o Ramon Dias, publicamente, né? Isso você acha que é algum tipo de recado? E de repente ele não pode estar usando esses jogos aí, falando, ó, eu tô jogando com o time misto, tentando poupar os jogadores, etc., mas também para mostrar que a gente não tem elenco, a gente precisa de um elenco. Inclusive, tem uma postagem que viralizou esses dias, colocando os grandes do Rio, Edmundo, o ataque, as opções de ataque dos grandes do Rio. E é impressionante como o Vasco está abaixo, se você vê por opções, entendeu? Tanto técnicas quanto em quantidade. É muito pouca. Você acha que o Ramon Dias pode estar usando isso também para dar recado, tanto em coletivas como no próprio jogo? Eu vou fazer 2 questionamentos, bem simples, vai ser muito fácil de você responder. Primeiro, você já teve chefe? Já. Você respeitava o seu chefe? Sim, com certeza. O Alexandre Matos tem chefe, ele tem um salário vultuoso, então ele tem que respeitar o que manda os chefes. Só que ele chegou com moral, o único problema é que ele está colocando o prestígio dele à prova. Em xeque, né? Em xeque. E aí, o outro questionamento é em relação ao Ramon Dias. Ramon Dias é o mais prestigiado de todos. De todos, se você falar entre jogadores, comissão técnica, diretoria, Alexandre Matos, quem teve mais prestígio na virada de 2023 para 2024 foi o Ramon Dias. Ponto. Dito isso, ele vai colocar em xeque, querer botar time misto, time ruim, para poder perder, para poder pressionar para que venham os reforços? Não, muito pelo contrário. Entendeu? Que a ideia da 777 é contratar jovens para que ele venda no futuro e vender os jogadores da base. O Brasil é um dos países do mundo, ou se não o país que mais revela jogador no mundo. Então, eu e o Eric, a gente estava assistindo ontem aqui Brasil e Venezuela. O Vasco quase que deu uns 4 ou 5 jogadores que estavam na seleção sub-20. Quase que deu. Se esses atletas estivessem ainda no Vasco, o Vasco com certeza teria um time melhor. Então, não é só trazer reforço. Porque eles não vão trazer, por exemplo, não trouxeram, né? Claro. Não trouxeram o Renato Augusto. Eles não trouxeram o Everton Ribeiro. Porque esses não se encaixam no padrão. Né? Mas quem se encaixa no padrão e é bom, e é craque, e é fora da curva, vai para a Europa. O Luciano é um deles. É um deles. O Vasco foi lá, tentou, ele jogou 2, 3 partidinhas bem lá com a seleção uruguaia, vai para a Holanda. Não concorre. Aí ele vai trazer para cá, vai trazer para o Vasco refugos. Ou quem não serve na Europa vai servir aqui. Acho que o nosso nível, futebol brasileiro, é abaixo do futebol europeu. Concordo. Ok. Cabe alguns jogadores aqui são craques e nunca tiveram uma oportunidade em clubes de ponta na Europa. Concordo, está tudo ok. Mas se for bom mesmo, se for craque de verdade, a Europa leva. Se o Vasco compra, pode chegar aqui e arrebentar. Pode arrebentar. Uhum. Mas não é craque. Se você não compra craque e não compra jogadores de nome, você vai ter time mediano. E, cara, é muito simples. Qual é o time da 777 no mundo que é forte, que é competitivo? O que o Vasco seria? Não vai ser, não vai ser. Então, é muito importante deixar claro, né, que o Pedrinho não participou de absolutamente nada. Se o Vasco for campeão brasileiro, é mérito do Luiz Melo, do Alexandre Matos, do Ramon Dias. Do Lúcio, Luiz Melo já saiu já. Do Lúcio, é. A gente esquece que esses aí fizeram cagada. É assim, daqui a pouco, no final do ano, se tudo der errado, eles vão trocar esses nomes que eu disse agora, vão botar outros. Mas a mentalidade vai continuar a mesma.
Se o Vasco for campeão brasileiro, o Pedrinho não participou de nada. Não deem crédito nenhum ao Pedrinho. Se acontecer o pior, se o resultado for vexatório, também não culpem o Pedrinho. Esse é o ponto que eu gostaria de esclarecer. E é até legal você falar isso, Edmundo, porque o que eu vejo muito aqui, pessoas perguntando, e o Pedrinho, e o Pedrinho? O Pedrinho tá tentando, né, Edmundo? Isso é uma coisa importante de se dizer para as pessoas, porque as pessoas ficam assim, Pedrinho falou que ia fazer, que ia ter transparência, não sei o que lá, babá, cadê o Pedrinho? O Pedrinho está tentando, né, Edmundo? Tentando estar. E tentando muito. Está fazendo uma oposição gigantesca sem atrapalhar o processo. Né? Só que, do outro lado, a recíproca não é verdadeira. Muito pelo contrário. Entendeu? Muito pelo contrário. Eles colhem informação e tomam decisões completamente diferentes. Boa, isso aí, é bom deixar claro. Olha lá, o Marcelo, por exemplo, Edmundo, quem corre nesse time sem Paulinho e Marlon em PEC? Paulinho, Marlon e Pex. Complicado, né? Fica complicado. Tem alguns jogadores ali que têm uma certa velocidade, principalmente os que chegaram, né? Os que chegaram, etc. Acho que a parte de trás do Vasco também está bem formada, né? Mas precisava repor, né? Marcelo, desculpa, eu acho que o problema não é correr. Acho que o Vasco corre. Acho que o Vasco tem disposição. Eu acho que é qualidade técnica mesmo. E, cara, não é culpa dos jogadores. É culpa do como é que é o nome dele? O lateral esquerdo chegou aí, que era do Palmeiras. O Vitor Luiz. Vitor Luiz. É culpa do Vitor Luiz se o Vasco quer contratar ele? Ele caiu com Curitiba. Nada contra. Não é porque ele caiu que ele não presta. Mas é culpa dele o Alexandre Matos ligar para ele ou para o empresário dele, falar, Vitor Luiz, a gente está precisando de um lateral esquerdo aqui no Vasco. Ele caiu com Curitiba. Pô, ele caiu para cima. Para ele é uma oportunidade gigantesca. Acho que ele vai correr para caramba, que ele vai lutar para caramba. Mas ele não é um craque, com todo respeito ao atleta, ao profissional. Mas não é culpa dele, é culpa de quem contrata. Sabe? É culpa do David. O David foi campeão da Copa do Brasil, um título inédito na história do São Paulo. O São Paulo não quis ficar com ele. É isso que a gente... As práticas são as mesmas do ano passado. Não serve para o Santos, serve para o Vasco. O Santos é pior que o Vasco. Só refúgio, você diz, né? É isso que a gente está tapando o sol com a peneira, porque a gente, torcedor do Vasco, se acostumou com o ruim. Se acostumou com a coisa ruim. Aí deram um pouquinho de alegria para a gente e a gente está feliz da vida. Mas não pode ser assim. A gente não pode se contentar com pouco. A gente tem que exigir que as promessas para a entrada do 777 sejam cumpridas. Entendeu? As pessoas entram aqui no meu perfil do Instagram ou aqui no canal. Você não vai cobrar 777? É só o que eu faço. É só o que eu faço. É cobrar que eles tenham um projeto esportivo para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E se tiver um projeto esportivo, passa por contratar jogadores de nome. Jogadores que merecidamente joguem em time grande. Não sejam experimento, sabe? Pô, alguém tinha dúvida que o Robson Bambu ia dar errado no Vasco? Não, eu falei desde o começo aqui, né? Caramba! O Carvajal lá, o Carvajal, o Cruz lá, eu esqueci o nome de todo mundo hoje. O Juan Cruz. Alguém tinha dúvida que esses caras iam dar errado? Mas aí, é claro, alguns deram certo. Paulinho deu certo, Maicon deu certo. Mas também deu certo para time mediano. Porque se for um time campeão, também não servem. Minha modesta opinião. Aí, os filha da mãe de plantão vão lá contar. Edmundo falou mal de você. O Edmundo falou isso de você. Eu não estou falando mal de ninguém. Respeito a carreira de todo mundo. Admiro. Não é fácil chegar ao profissional de um time de futebol. É difícil demais. Chegar num gigante como o Vasco da Gama, mais difícil ainda. Então, todos eles têm mérito. Mas eu vivi essa história aí
desde criança, desde 5, 6, 7 anos de idade. Eu estou nos clubes de futebol. Cheguei no Vasco com 7. E falo de futebol até hoje. Estou prestes a completar 53 anos. Eu entendo disso. Eu entendo. Um time de campeão não se faz com 11 craques. Já foi testado e não deu certo. Mas você tem que ter pelo menos uns 3 ou 4 jogadores foda pra caralho, uma molecada da base para correr, para ter a dinâmica. E para evoluir também, né? Junto com os caras. E os talentosos, com experiência para segurar o rojão, porque oscila muito, né? Tanto para cima quanto para baixo. Segurar a euforia de quando for para cima e segurar quando for para baixo também. Porque tem uma galera que bate no peito. O Medel, não acho ele um craque, não. Está longe de ser um craque, Medel. Mas a experiência dele me mostra que, na hora difícil, ele está ali. Ó. E aí ele vai dar um conselho para o Zé Gabriel, ele vai dar um conselho para o... Da bronca, né? Quando precisa. Para um cara... Um conselho, bronca também. Tudo serve, tudo é válido. Para um jogador mais jovem. Então é importante ter esse jogador no time. Mas é fundamental ter o talento. Porque nada substitui o talento. Nada substitui o talento. Essa frase é antiga, eu estou copiando, mas ela é verdadeira. Então, não adianta ter 19 anos, ter um vigor físico do caramba, mas não ter o talento. Entendeu? Talvez seja melhor você ter um jogador de 35, 36 anos, como tem lá o Fluminense, uns 5, 6 no time titular. Mas são talentosos demais. E aí tem 2, 3, 4 que carregam o piano. Que são talentosos também, tá? Que os que carregam o piano no Fluminense, ó, Xavier, o André, o Arias, esses são os jovens que carregam o piano. E os talentos são mais velhos, mas fizeram o Fluminense campeão da Libertadores, com uma folha salarial menor do que a do Vasco. Para mim, isso é fazer futebol.